Vamos lá. Uma carga de prova, Qzinho igual a 2 microcoulombs, adquire uma certa quantidade de energia potencial elétrica igual a 2 vezes 10 a menos 4 joules ao ser colocado num ponto A de um campo elétrico. Ao ser colocado em outro ponto, B, adquire 3 vezes 10 a menos 4 joules. Determinar, na letra A, os potenciais elétricos nos pontos A e B. E na letra B, a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então vamos lá. Na letra A, o que ele quer é os potenciais elétricos nos pontos A e B. Potencial elétrico é a razão entre energia potencial elétrica pela carga que recebe essa energia. Então, o potencial elétrico no ponto A vai ser a energia potencial elétrica recebida no ponto A pela carga que recebeu essa energia. A energia potencial elétrica recebida no ponto A, segundo o enunciado, ela vale 2 vezes 10 a menos 4 joules. E a carga que recebeu é de 2 microcoulombs, 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, resolvendo essa conta aqui, ó, você vai ficar com 1 vezes divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, menos 4 menos 6, menos 4 mais 6, dá 2, né? Isso aqui me dá 100 volts. No ponto B, o cálculo é análogo. Então, vai ser a razão entre energia potencial recebida no ponto B pelo valor da carga que recebeu essa energia. No ponto B, ó, ela recebeu 3 vezes 10 a menos 4. Então, vai ficar ó, 3 vezes 10 a menos 4 joule, dividido por 2 vezes 10 a menos 6. Ó. Resolvendo isso aqui, você vai ficar com 1,5 vezes. Essa conta das potências aqui ó, é a mesma que nós fizemos aqui em cima, ó, e que deu 10 ao quadrado. Então, isso aqui me dá 150 volts. Então, já encontrei aqui a letra A. Agora, na letra B, ele quer a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, a DDP entre os pontos A e B é, em módulo, potencial VB menos o potencial VA. Ó. Então, nós vamos ter 150 menos 100, o que me dá uma DDP de 50 volts. Então, resolvemos a letra B. Vamos pegar um próximo exemplo aqui agora. Trazer isso aqui mais para cima. Bom, qual o valor do potencial elétrico gerado por uma carga pontiforme, Qzão, de 6 microcoulombs, situada no vácuo num ponto a 20 centímetros da mesma? Então, nós temos a carga aqui, ó, a carga Qzão, tá? E a 20 centímetros dela, vamos botar aqui, nós temos um ponto, que é o ponto A. Vai estar 20 centímetros. Então, essa carga Qzão, se você observar aqui, ela é positiva. Então, ela vai gerar um campo elétrico aqui na sua volta. E nesse ponto A aqui, ó, eu vou ter um potencial VA, gerado devido ao campo elétrico dessa carga. Nessa situação, nós lembramos que potencial elétrico é energia potencial sobre carga que recebe essa energia potencial. Porém, nessa situação aqui, o que está acontecendo aqui? Ó? Tá? O que está acontecendo aqui? Naquele ponto A, nós não temos carga de prova alguma. Então, essa expressão aqui ó, não dá para ser usada. Por quê? Nós não temos carga recebendo nenhuma energia potencial elétrica. Então, não dá para usar isso aqui. Porém, o potencial elétrico também pode ser calculado como sendo K, Qzão, sobre D. Aonde esse Qzão aqui é a carga que gera o campo elétrico. E D é a distância do ponto que eu estou considerando até a carga geradora do campo. Então, o K ó, continua sendo constante, 9 vezes 10 a nona. Qzão é a carga geradora do campo, que é essa carga aqui, ó, que vale 6 microcoulombs. Então, ó, 6 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância entre Qzão e o ponto A, ó, que é 20 centímetros. Né? 20 centímetros é a mesma coisa que 0,2 metros, ou ainda 2 vezes 10 a menos 1 metro. Então, aqui embaixo, ó, 2 vezes 10 a menos 1. Então, agora é resolver essa conta aí. Então, olha só, por 2 aqui fica 1, por 2 aqui fica 3. Ó. 9 vezes 3 dá 27. E agora eu tenho ó, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes.
9 mais menos 6 dá 3. E aqui embaixo ainda ficou um 10 elevado a menos 1. Então, isso aqui vai ficar 27 vezes divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, 3 menos menos 1, 3 mais 1, dá 4. Então, isso aqui ainda dá 2,7 vezes 10, a quinta volts. Não posso deixar a resposta assim, pelo fato de que esse número aqui é maior do que 9, tá? Então, eu tenho que mexer nele. Então, como 2,7 vezes 10 é 27, aqui ficou 10 a quinta volts. Então, resolvido esse exemplo aí. Ó. Vamos pegar mais um próximo exemplo. Vamos pegar esse daqui agora. Vamos trazer ele aqui mais para cima. Bom, nós temos agora duas cargas pultiformes. Então, para ilustrar o que está acontecendo, vamos desenhar uma carga aqui. Vamos botar uma carga aqui e vamos colocar outra aqui afastada um pouquinho dela. Aqui assim, por exemplo. Então, agora vamos colocar que elas estão distantes uma da outra, né? Uma distância de 50 centímetros. Então, essa distância aqui vale 50 centímetros. Ó. Então, daqui até aqui. Então, aqui vale 50 centímetros. Ou ainda 0,5 metros, né? Bom, aqui é a carga Q1. E aqui é a carga Q2. Ó. Observe que no enunciado Q1 é positivo. E Q2 é negativo. Então, ele quer o seguinte, na letra A, potencial elétrico resultante no ponto A, situado na reta que une as cargas, e a 20 centímetros de Q1. Então, meu ponto A, ó, vamos supor, ele esteja aqui assim, ó. Aqui é o ponto A. Então, esse ponto A, ele se encontra... Opa! Ele se encontra aqui a 20 centímetros de Q1. Então, aqui é 20 centímetros. Consequentemente, de Q2 ele está a 30 centímetros, né? Então, aqui é 30 centímetros. Aí, o que ele está pedindo aqui? Ele quer o potencial elétrico resultante nesse ponto A. Observe que a carga Q1 ela gera um campo elétrico à sua volta. E dentro da região do campo elétrico de Q1, existe esse ponto A aqui. Nesse ponto A não existe carga elétrica nenhuma, tá? É só um ponto. Então, nesse ponto, eu vou ter um campo elétrico devido à presença de Q1 aqui, ó, que eu vou chamar isso aqui. E, aliás, vou ter um campo elétrico devido à presença de Q1, e esse campo elétrico vai proporcionar nesse ponto um potencial elétrico, que eu vou chamar de V1. No mesmo ponto A, ele também está dentro da região do campo elétrico gerado por Q2. Ó. Então, eu vou ter um outro potencial aqui devido à presença da carga Q2, que eu vou chamar de V2. No entanto, potencial elétrico não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. Então, nesse caso, o potencial elétrico resultante no ponto A é simplesmente a soma do potencial V1 mais o potencial V2. Então, basta eu calcular o potencial V1, calcular o potencial V2 e jogar aqui e somar. Bom, como é que eu vou calcular esses potenciais aí? Bom, o potencial V1 é gerado por uma carga pultiforme. Então, ele vai ser K, Qzão, sobre a distância de Qzão até o ponto A. Não posso usar energia potencial sobre carga, porque nesse ponto A aqui não existe carga, tá? Não tem carga elétrica ali. Então, eu não posso usar aquela expressão, né? Eu me refiro a essa expressão aqui, ó. Então, eu não posso usar isso aqui, ó. Que eu vou até informar aqui para ficar de sobreaviso. Eu não posso usar isso aqui, porque no ponto A não existe carga Qzinho, tá? O cachorro latindo ali. Então, vamos substituir aqui agora. K vale 9 vezes 10 a nona. Qzão é a carga, nesse caso aqui, é Q1, né? Então, é Q1. Q1 é 4 microcúbico. Então, vai ficar 4 vezes 10 a menos 6. Sobre a distância de Q1 até o ponto A, que é 20 centímetros. 20 centímetros é 0,2 metros, ou ainda 2 vezes 10 a menos 1.
Agora resolver essa conta. Ó. Por 2 aqui fica 1, por 2 aqui fica 2. 9 vezes 2 dá 18. 10 a nona, 10 a menos 6. Nós já fizemos essa conta aí, dá 10 a terceira. E aqui embaixo ainda fica um 10 a menos 1. Então vai ficar ó, 18 vezes divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. São 3 menos 1, 3 mais 1, 4 volts. Como isso aqui não é meu resultado final, eu posso deixar quietinho assim, por enquanto, né? Então vamos calcular agora o potencial V2. Ó. O potencial V2 vai ser K, Q2, sobre a distância de Q2 até o ponto A. Ó. Então continua sendo 9 vezes 10 a nona, o valor de K. Q2 vale menos 8 microcoulomb. Como o potencial elétrico é uma grandeza escalar, o sinal agora é importante. Então, eu tenho que colocar o sinal, ó, 8 vezes 10 a menos 6 coulomb, sobre a distância de Q2 até o ponto A, que é 30 centímetros, ou 0,3 metros, ou ainda 3 vezes 10 a menos 1. Então, aqui eu posso ó, dividir por 3, vai ficar 1, por 3 aqui fica 3. Então, ó, 3 vezes menos 8, menos 24. As potências de 10, ó, 10 a nona, vezes 10 a menos 6, dividido por 10 a menos 1, igualzinho ao cálculo que nós fizemos aqui, ó, que deu simplesmente 10 a quarta volts. Agora eu posso calcular o potencial elétrico resultante. O potencial elétrico resultante no ponto A é a soma do potencial V1 mais o potencial V2. Ó. Então vai ficar 18 vezes 10 a quarta, somado com menos 24 vezes 10 a quarta. Mais que precede menos dá menos, né? Então isso aqui vai ficar ó, 18 vezes 10 a quarta, menos 24 vezes 10 a quarta. Como as potências de 10 aqui em questão são as mesmas, ó, 10 a quarta, eu posso operar direto. Ó, 18 menos 24, menos 6 vezes 10 a quarta volts. Então, o potencial elétrico resultante no ponto A ali, que era o que ele estava querendo calcular, ele vale menos 6 vezes 10 a quarta volts. Então, resolvemos aqui a letra A. Né? Então, aqui está a resolução da letra A. A letra B, ele quer o valor da energia potencial elétrica das cargas. Então, na letra B, ele quer a energia potencial elétrica das cargas. Bom, nesse caso, veja bem, a carga Q1 ela gera um campo elétrico à sua volta e dentro do campo elétrico está a carga Q2. Então, a carga Q2 vai receber uma energia potencial devido ao campo elétrico de Q1. Mas Q2 também tem carga e gera um campo elétrico à sua volta, aonde se encontra Q1. Então, Q1 também vai receber uma energia potencial elétrica devido ao campo de Q2. Essa energia potencial elétrica ela é dada por K, Q1 vezes Q2 sobre o quadrado da distância, aliás, sobre a distância entre as cargas. Aqui não tem um quadrado. Se for quadrado, é força elétrica. Então, agora ó, é só substituir os valores. Ó. K continua sendo 9 vezes 10 a nona. Q1 vale quanto mesmo? Q1 vale, lá no enunciado, 4 microcoulomb. Então, aqui vai ficar 4 vezes 10 a menos 6. E Q2 vale menos 8 vezes 10 a menos 6. Ó. Energia potencial não é uma grandeza vetorial. Então, na hora do cálculo, eu preciso levar em conta o sinal das grandezas. Tá? Por isso que o sinalzinho veio aqui. Ó. A distância entre as duas cargas é de 50 centímetros, ou 0,5 metros. Então, aqui embaixo vai ficar 5 vezes 10 a menos 1. Agora é resolver essa conta aí. Ó. 9 vezes 4. 9 vezes 4 e vezes menos 8 dá menos 288. Então, aqui vai ficar menos 288 vezes multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, então dá menos 3. E aqui embaixo vai ficar os 5 vezes 10 a menos 1. Então, a energia potencial elétrica entre as cargas vai ser menos 288 dividido por 5, dá 57. Aliás, menos, né? Vai ficar menos 57,6
vezes divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, então fica menos 3 menos 1, menos 3 mais 1, menos 2. Como isso aqui é minha resposta final, esse número aqui ó, ficou maior do que 9. Então isso aqui dá menos 5,76 vezes 10, né? Elevado a quanto? A menos... Bom, se dá 5,16 vezes 10, menos 1, né? Menos 1 o quê? Joules. Tá? Então eu vou ter a energia potencial elétrica aí, vai ser de menos 5,76 vezes 10 menos 1 joules. Resolvido aí a minha letra B. Tá? Então tá aqui, ó, resolvido a minha letra B. Pronto. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Bom, dando continuidade, uma pequena partícula de massa m igual a 30 miligramas. Então já vamos começar a separar os dados aqui. Então a massa é 30 miligramas. Lembrando que a massa tem que estar sempre em quilogramas. Então, para eu passar gramas para quilogramas, tem que dividir por 1000. Porém, tem esse milho aqui, ó. Então, isso aqui é a mesma coisa que 30 vezes 10 a menos 3 gramas. Agora, passando para quilogramas, eu tenho que dividir isso aqui por 1000, ou 10 ao cubo, né? Então, isso aqui vai ficar 30 vezes 10 a menos 6 quilogramas. Eletrizada com carga Qzinho. Então, a carga dessa massa aí é uma carga Qzinho de 1 microcoulomb. É abandonada. Bom, se ela vai ser abandonada nesse ponto aqui, significa que a velocidade nesse ponto ela é zero. Num ponto A, situado a uma distância de 2 metros, de uma carga pontiforme Qzão, de igual a 4 microcoulomb. Então, a carga Qzão ali, ó, ela vale 4 microcoulomb, situada no vácuo e fixa. Com que velocidade a carga Qzinho passará para um ponto B situado a uma distância de 3 metros da carga Qzão? Bom, então quando a carga Qzinho ela é abandonada nesse ponto, ela sofre uma aceleração e aí ela vai passar aqui no ponto B. Ó. Por que ela sofre uma aceleração? Simples, ó, a carga Qzinho, se você observar ali, ela é uma carga positiva e ela está sendo colocada num ponto próximo de outra carga positiva. Então vai surgir uma força aqui de natureza elétrica que vai empurrar ela para cá. Ó. Aí ela vai sair do repouso, né, velocidade zero, e a velocidade dela vai começar a aumentar, até que quando ela passar aqui no ponto B, essa velocidade vai atingir um determinado valor, que é o que ele quer que você encontre aí. Bom, eu não tenho expresso aí no exercício o tempo gasto para a carga sair do ponto A e chegar no ponto B. Esse movimento aqui é um movimento uniformemente variado, já que vai haver uma aceleração aí, né? A velocidade vai sair do zero, vai aumentar até um certo valor. Então, todas as equações do movimento uniformemente variado são válidas aqui. Porém, como eu não tenho o tempo expresso para sair de A até B, talvez seja um pouco complicado eu usar as equações de movimento uniformemente variado. Porém, eu posso usar eu posso usar trabalho, né? O trabalho para a carga sair de A até B, vocês viram isso no primeiro ano, é igual à variação da energia cinética, que vai ser a energia cinética final, que no caso é B, menos a energia cinética inicial em A. No entanto, no ponto A, a velocidade inicial é zero. Então, essa energia cinética aqui ó, é zero. Por quê? Porque energia cinética, lembra? É m, massa vezes velocidade ao quadrado, sobre 2. Nesse ponto aqui, a velocidade é nula. Então, o trabalho é igual à própria energia cinética final. Por outro lado, tá? No caso aqui da eletricidade, o trabalho para sair de A até B também ele vale a carga vezes a diferença de potencial. Essa carga Qzinho é a carga que sofre a ação do campo elétrico através da força e se locomove dentro desse campo. Então eu posso pegar ó, essa equaçãozinha e igualar aqui em cima. Então eu posso escrever ó, que a carga vezes a diferença de potencial entre os dois pontos, que é o trabalho, também vai ser igual a energia cinética no ponto B. Ó. Então vai ser igual a mvb ao quadrado sobre 2. Bom, a carga eu tenho.
A massa eu tenho, falta encontrar a DDP entre os pontos A e B. Porém, a diferença de potencial entre os pontos A e B, em módulo, é o potencial VB menos potencial VA. Então, eu posso primeiro achar esses potenciais aqui, calcular a diferença de potencial, substituir aqui e resolver o meu problema. Tá? Então, eu vou deixar essa equaçãozinha aqui por enquanto guardadinha aqui, ó, porque eu vou usar ela mais na frente. Tá? Primeiro vamos achar esses potenciais aí, potencial no ponto A e no potencial no ponto B. Bom, potencial no ponto A, nessa situação que se apresenta aqui, ele vai ser K, a carga geradora do campo, sobre a distância da carga até o ponto, no caso aqui o ponto A. Então, vamos lá. K vale 9 vezes 10 a nona. A carga que gera o campo é essa carga aqui, ó, tá? Que vale 4 microcoulombs. Então aqui vai ficar 4 vezes 10 a menos 6 sobre a distância da carga geradora do campo até o ponto A, que vale 2 metros. Ó. Então aqui vale 2 metros. Então vamos resolver isso aqui. Opa, precisava colocar o 2 aqui não. O metro, né? Na verdade. Então, ó, por 2 dá 1, por 2 dá 2, 9 vezes 2 dá 18. Aqui, ó, 10 a nona, 10 a sexta, dá 10 a terceira volts. Potencial no ponto B, ó, é calculado de maneira análoga. Vai ser K. Vou desligar esse negócio aqui. Vai ser K, a carga, que gera o campo, vezes a distância da carga geradora do campo até o ponto B. Ó. Então, é 9 vezes 10 a nona, que é o valor de K. A carga continua sendo 4 vezes 10 a menos 6. Agora, a distância da carga geradora do campo até o ponto B, ela vale 3 metros. Ó. Vai ficar um 3 aqui embaixo. Então, ó, por 3 dá 1. Por 3 fica 3. 3 vezes 4 dá 12, né? Então, dá 12 vezes 10 a terceira volts. Então, observe o seguinte, ó. Daqui, eu tiro que a DDP entre os pontos A e B ó, vale, em módulo, né? 12 vezes 10 a terceira menos 18 vezes 10 a terceira. Como as potências de 10 são as mesmas, então, em módulo, vai valer 6 vezes 10 a terceira volts. Agora, eu posso voltar aqui, ó, nessa equação aqui. Então, observe o seguinte, essa carga Qzinho é a carga que vai se movimentar aqui, ó, dentro da região de campo que foi abandonada, que é a carga de 1 microcoulomb. Então, vamos pegar aqui ó, essa equação aqui, só para lembrar que nós estamos substituindo nela agora todos os dados que nós temos. Então, vamos colocar aqui. Então, a carga Qzinho vale 1 microcoulomb. Então, ela vale 1 vezes 10 a menos 6. A DDP aqui ó, vale 6 vezes 10 a terceira. Ó. 6 vezes 10 a terceira. M é a massa da minha carga Qzinho, que ela vale 30 miligramas ou 30 vezes 10 a menos 6. Ó. Então, vamos colocar aqui. Ó. 30 vezes 10 a menos 6 vezes a velocidade no ponto B ao quadrado dividido por 2. Agora é efetuar essa conta aqui, ó, resolver essa conta. 1 vezes 6 dá 6, né? Aí eu tenho aqui multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Menos 6 mais 3 dá menos 3. Eu posso dividir aqui ó, esse 30 com esse 2, ó. Então vai ficar 15. 15 vezes 10 a menos 6 vezes a velocidade de B ao quadrado. Então, a velocidade no ponto B ao quadrado vai ser igual a 6 vezes 10 a menos 3 dividido por 15 vezes 10 a menos 6. Ó. 6 dividido por 15 dá 0,4. Então, dá 0,4 vezes. Aqui eu tenho agora a divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 3 menos 6, menos 3, mais 6,
que dá 3. Arrumando esse número aqui, vai ficar 4 vezes 10 ao quadrado. Então, a velocidade no ponto B vai ser a raiz quadrada de 4 vezes 10 ao quadrado. Raiz quadrada de 4 é 2. De 10 ao quadrado é 10. Então, a velocidade que aquela partícula Qzinha vai passar pelo ponto B é a velocidade de 20 metros por segundo. Pronto, resolvido o meu problema. Veja que eu resolvi o problema usando apenas o teorema, os teoremas de trabalho. Então, vamos lá. Uma carga Qzinho de 4 microcoulombs de massa 20 gramas é abandonada num ponto A. Veja bem, ela foi abandonada nesse ponto. Tá? Então, a velocidade dela nesse ponto, quer dizer, a velocidade no ponto A ali, é zero, porque ela foi abandonada. De um campo elétrico uniforme de intensidade E igual a 4 vezes 10 a terceira volts por metro, conforme a figura. Aí ele quer na letra A, o trabalho realizado pelo campo elétrico no deslocamento AB. Então, na letra A. Bom, o trabalho, de um modo geral, para sair de A e chegar até B, ele é força vezes deslocamento. Nesse caso, a força que vai fazer a carga Qzinho se locomover, sair de A e ir em direção a B, é a força de natureza elétrica. E a força elétrica também pode ser encontrada como sendo carga vezes o campo elétrico. Então, se eu jogar aqui, eu vou ter carga vezes o campo vezes a distância. A carga Qzinho, eu tenho o valor dela, 4 microcoulombs. Então, está aqui, 4 vezes 10 a menos 6. O campo elétrico, eu também tenho o valor dele, 4 vezes 10 a terceira. 4 vezes 10 a terceira. E a distância está aqui no desenho. A distância entre A e B é 10 metros. Então, o trabalho vai valer 16 vezes multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Menos 6 mais 3, menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. Então, isso aqui dá 1,6 vezes 10 a menos 1 joule. Pronto, já encontrei o trabalho realizado para fazer aquela carga ali se movimentar de A e chegar até B. Então, já resolvi a letra A. A letra B agora. A diferença de potencial entre os pontos A e B. Bom, trabalho para ir de A até B também pode ser encontrado como carga vezes ADDP. Lembrando que DDP é diferença de potencial. Então, daqui eu posso tirar que a diferença de potencial entre os pontos A e B é o trabalho, calculado para sair de A e chegar até B, dividido pela carga. O trabalho eu já tenho, está aqui. Só que para facilitar minha conta, eu vou usar ele escrito dessa forma. Então, vai ser 16 vezes 10 a menos 2, dividido pela carga Qzinho que está se movendo aqui, que vale 4 vezes 10 a menos 6. Então, 16 dividido por 4 dá 4. Aqui nós temos divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, então menos 2 menos 6, menos 2 mais 6 dá 4. Então, isso aqui dá 4 vezes 10 a 4 volts. Então, já encontrei a minha diferença de potencial, tá, entre os pontos A e B. Agora vamos lá, a letra C. O que ele quer na letra C? A velocidade da partícula atingiu o ponto B, despreze as ações gravitacionais. Bom, vamos aproveitar aquele teorema lá do exercício anterior. Trabalho para sair de A até B é igual a variação da energia cinética. Então, vai ser energia cinética final menos energia cinética inicial. Como a carga foi abandonada, a velocidade inicial no ponto A é zero. Então, isso aqui é zero. Então, o que sobrou? Sobrou que o trabalho para sair de A até B é igual a energia cinética no ponto B. Ora, desculpa. O trabalho para ir de A até B, eu já tenho ele aqui. Só que eu vou usar ele escrito dessa forma. Então, o trabalho é 16 vezes 10 a menos 2. A energia cinética no ponto B é massa vezes velocidade no ponto B ao quadrado,
sobre 2. Tá? Então, a massa da minha carga está aqui, ó, 20 gramas. Então, a massa, ó, é 20 gramas, que transformado em quilogramas, é só dividir por 1.000. Então, vou pegar os 20 e dividir por 1.000. Isso aqui me dá 2 vezes 10 a menos 2 quilogramas. Então, a massa, ó, é 2 vezes 10 a menos 2, vezes a velocidade de B ao quadrado, tudo isso sobre 2. Ó. Então, eu posso agora, esse 2 vai embora com esse 2, fica 1 aqui. Aqui é um produto de divisão, mas tudo é uma igualdade. Ó. Então, esse 10 a menos 2 vai embora com esse 10 a menos 2. Então, a velocidade de B ao quadrado é simplesmente 16. Ó. Então, a velocidade de B vai ser a raiz quadrada de 16, vai ser 4 metros por segundo. Pronto. Calculei aí a velocidade, ó, que a carga vai adquirir, aliás, que a carga vai ter quando passar por esse ponto B aqui. Ó. Veja que esse exercício me deu 3 vezes mais trabalho, né? Trabalho na letra A, trabalho na letra B, trabalho na letra C. Pronto. Determinar o potencial elétrico no ponto P devido às cargas pontiformes, Q1, Q2, Q3, ele deu os valores das cargas aí. Bom, então veja bem. Nesse ponto P eu vou ter 3 potenciais elétricos. Eu vou ter o potencial elétrico V1, deixa eu diminuir um pouquinho essa linha aqui. Vou ter o potencial elétrico V1 devido à carga Q1. Vou ter o potencial elétrico Q2 devido à carga Q2, e o potencial elétrico Q3 devido à carga Q3. Aqui ficou meio embaçado. Deixa eu ver se dá para mim eu melhorar aqui a nitidez. Ó. Então aqui é Q1, Q2, Q3. Tá? Então aqui, ó, vamos melhorar aqui essa nitidez aqui. Então aqui, ó, é Q3, aqui é Q2 e aqui é Q1. Então o potencial V1 vai ser calculado da seguinte maneira. Aqui eu não posso usar energia potencial sobre carga. Por quê? Porque nesse ponto P não tem carga nenhuma, é só um ponto. Então eu vou ter que usar, ó, K, Q1 sobre a distância de Q1 até o ponto P. Então vai ficar, ó, 9 vezes 10 a nona, vezes Q1. Quanto é que vale Q1? 2 microcoulombs. Então, ó, dá 2 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância de Q1 até o ponto P, que é 3 centímetros. 3 centímetros é 0,03 metros, ou ainda 3 vezes 10 a menos 2. Ó. Então, eu posso dividir por 3, vai ficar por 1, por 3 vai ficar 3. 3 vezes 2, 6. 10 a nona vezes 10 a menos 6, dá 10 a terceira. Né? 10 a terceira dividido por 10 a menos 2, divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai. Então vai dar 10 a quinta volts. Então já achei o primeiro potencial. Agora o segundo potencial elétrico é calculado de maneira análoga. Vai ser K, Q2, sobre a distância de Q2 até o ponto P. Ó. Então vai ficar 9 vezes 10 a nona, vezes Q2. Q2 está aqui, ó, vale 5 microcoulombs. Então aqui vai ficar, ó, 5 vezes 10 a menos 6. A distância de Q2 até o ponto P é 5 centímetros, que em metros é 5 vezes 10 a menos 2 metros. Ó. Então vamos lá. Por 5 dá 1. O que me sobrou? 9. E as potências de 10 aqui, ó, 10 a nona, 10 a menos 6, 10 a menos 2, está igualzinho aqui em cima. Ó. E quando é que deu? 10 a quinta. Então aqui também não vai ser diferente. Ó, 10 a quinta volts. Agora o último potencial, V3, vai ser K, Q3, sobre a distância de Q3 até o ponto P. Ó. Então dá 9 vezes 10 a nona, vezes. Quem é Q3? Menos 8 microcoulombs. Como o potencial elétrico não é um vetor, esse sinalzinho agora tem que ser carregado junto com o número. Vai ficar aqui, ó, menos 8 vezes 10 a menos 6, sobre a distância de Q3 até o ponto P.
Q3 até o ponto P, ó, a distância é 4 centímetros. Então dá 0,04, ou 4 vezes 10 a menos 2. Então vamos lá, ó, por 4, aqui fica 1 por 4, aqui vai ficar menos 2, né? Então 9 vezes menos 2 dá menos 18 vezes as mesmas potências de 10, ó. Então dá 10 a quinta aqui, ó, volts. Agora, para encontrar o potencial elétrico no ponto P, é só somar tudo isso aí. Tá? Então, o potencial elétrico resultante, né, no ponto P é o potencial V1 mais o potencial V2 mais o potencial V3. Ó. Como o potencial é um escalar, não é um vetor, ele não tem direção nem sentido. Ele só tem um valor, intensidade. Então, é só somar. Tá? Então, eu vou ter, ó, 6 vezes 10 à quinta, somado com 9 vezes 10 à quinta, somado com menos 18 vezes 10 à quinta. Como as potências de 10 são as mesmas, eu posso operar direto. Ó. 6 mais 9 menos 18. Então dá 6 mais 9. 6 mais 9 menos 18. Isso aí me dá menos 3. Ó. Então vai dar menos 3 vezes 10 à quinta volts. Então o potencial elétrico resultante ali, ó, no ponto P, tá? Vale menos 3 vezes 10 à quinta volts. Resolvido o meu problema. Uma partícula com carga 10 a menos 8 coulomb encontra-se em equilíbrio elétrico, né? Equilíbrio entre duas placas eletrizadas, conforme indica a figura. Sabendo que a DDP entre as placas é 200 volts e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, determine a massa da partícula. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Vamos lá. Essa carga está equilibrada, ou seja, está flutuando aqui, embora, né, ela tenha a gravidade aqui, ó, puxando para baixo. E a gravidade puxa para baixo com o quê? Com a força peso, que é massa vezes a aceleração da gravidade. Para ela não cair, significa que existe uma outra força aqui, ó, puxando ela para cima. Nesse caso aqui, essa força é uma força de natureza elétrica, que puxa ela para cima. Então, para estar em equilíbrio, é necessário que a força elétrica seja igual ao peso, né? É o peso. Então, o meu problema aqui agora é encontrar essa força elétrica aí, né? E igualar e achar a aceleração da gravidade aqui no caso. Bom, para isso eu posso lembrar o seguinte, ó. Trabalho é força vezes deslocamento. Mais trabalho também é o quê? Carga vezes DDP, né? Então eu posso pensar o seguinte, ó. A distância entre as placas é 0,1 metro. Então eu posso dizer que força vezes deslocamento é igual a carga vezes DDP. Ó. A força é o que eu preciso encontrar por enquanto, né? O deslocamento está aqui, 0,1 metro, que é a distância entre as placas. A carga, está aqui o valor da carga, 10 a menos 8. A DDP está aqui, 200 volts. Então, será que daqui eu acho a força? Vamos ver. Então, a força seria carga vezes DDP sobre a distância. Então, a carga vale 10 a menos 8 coulomb. A DDP vale 200 volts, né? Que é 2 vezes 10 ao quadrado. E a distância é 0,1 metro, ou seja, 10 a menos 1. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, somos os expoentes, né? Menos 8 mais 2, menos 6. E aqui embaixo fica com 10 a menos 1. Então, isso aqui dá 2 vezes 10A, divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai. Menos 6 menos 1. Dá menos 6 mais 1, que dá menos 5, né? Menos 5 newtons. Só que a força ela é igual ao peso, que é massa vezes gravidade. E como eu quero a massa vai ser a força dividido pela gravidade. Então eu tenho 2 vezes 10 a menos 5, dividido pela aceleração da gravidade, que é 10. Então isso aqui dá 2 vezes divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai, menos 5 menos 1, menos 6 quilogramas. Pronto, já encontrei a massa da minha carga Qzinho.
Dois pontos A e B pertencem às superfícies equipotenciais situadas a 10 e a 20 centímetros de uma carga Q igual a 50 microcoulomb, conforme indica a figura. Terminar o trabalho realizado pela força elétrica para transformar uma carga de 4 microcoulomb, na letra A, de A até B. Então, vamos lá. Então, na letra A, eu quero transportar a carga de A até B. Então, eu vou copiar esse desenho aqui e vou ampliar ele um pouquinho. Opa, eu quero só o desenho. Não, meu querido, eu quero só o desenho. Poxa, que estranho, não estou conseguindo copiar só o desenho. Tá, tudo bem. Então, vamos ver aqui. Vou pegar aqui de amarelo. De A para B. Então, A está nessa superfície aqui potencial aqui, ó, que está em amarelo. E o B está nessa outra superfície aqui potencial aqui, ó, que está em laranja aqui, ó. Né? Então, ele quer, na verdade, o trabalho. Então, o trabalho aqui, para sair de A até B, não dá para usar a força vezes deslocamento, porque eu não sei a força, né, nada disso. Mas eu posso usar o seguinte, ó, carga vezes a DDP entre A e B. Ó. Essa carga Qzinho é a carga que vai se movimentar, que é a carga de 4 microcoulomb. Então vai ficar aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 6, vezes, em módulo, né, a DDP entre A e B. Então veja o seguinte, ó, eu preciso encontrar o potencial VB e o potencial VA. Então o potencial VB ele será K, Qzão, sobre a distância de Qzão até o ponto B. Ó. Então dá 9 vezes 10 a nona. Quem é Qzão? É essa carga aqui que gera o campo, que é 50 microcoulombs. Né? Então ela vai ser aqui 50 vezes 10 a menos 6 sobre a distância dela até o ponto B, ó, é 20 centímetros, que é 0,2 metros, ou ainda 2 vezes 10 a menos 1. Então, resolvendo essa conta aí, ó, você tem 9 vezes 50, que dá 450, dividido por 2, dá 225. Então, aqui dá 225 vezes multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, ó, 9 mais menos 6, dá 3. Aqui embaixo ainda fica com 10 a menos 1, né? Então, isso aqui dá 225 vezes divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai, 4 volts. O potencial VA é calculado como sendo K, Qzão, sobre a distância de Qzão até o ponto A. Então, é 9 vezes 10 a nona, vezes Qzão, que é 50 microcoulomb, e a distância de Qzão, está aqui no centro, até o ponto A, que é 10 centímetros, ou 0,1 metro, ou ainda 1 vezes 10 a menos 1. Então, ó, 9 vezes 50 dá 450. Então, aqui vai ficar ó, 450 vezes. As potências de 10 ó, são as mesmas. Então, dá 10 a quarta volts. Então, daqui ó, eu tiro que a DDP, entre os pontos A e B, vai ser isso aqui menos isso, né? Em módulo. Então, vamos lá. Vamos repetir esse cálculo aqui. Ó. Vamos substituir aqui agora. Ó. Vamos substituir aqui agora. Opa, deixa eu pegar esse exercício aqui e botar mais para baixo. Então, ó, o trabalho para sair de A até B é igual a 4 vezes 10 a menos 6, 4 vezes 10 a menos 6, vezes, em módulo, né? 225 vezes 10 a quarta, menos 450 vezes 10 a quarta, em módulo. Então, isso aqui dá ó, 4 vezes 10 a menos 6, vezes 225, né? Que é 225 menos 450, vezes 10 a quarta. Então, eu tenho 225 vezes 4, dá 900. Então, dá 900
vezes multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma, menos 6 mais 4, dá menos 2, né? O 900 dividido por 100, né? Dá 9. Então me dá um trabalho de 9 joules. Pronto, resolvido a letra A. Agora a letra B, ele quer de B até C. Bom, na letra B, ó, ele quer para levar a carga do ponto B até o ponto C. Então ele quer exatamente que nós encontremos o trabalho para sair de B e chegar até C. Porém, lá no meu desenho, ó, o ponto C está aqui, ó, na mesma superfície que potencial que o ponto B. Ou seja, o potencial elétrico aqui no ponto B e no ponto C é o mesmo. Então, nesse caso em particular aqui, tá? Como os potenciais são os mesmos, a diferença de potencial é nula. Ela sendo nula, o trabalho também é zero, porque os dois pontos pertencem à mesma superfície que potencial. Pronto, resolvida a letra B. O trabalho para você fazer uma carga se movimentar dentro de uma mesma superfície que potencial, ele sempre é nulo. Então vamos lá resolver o nosso último exemplo aqui. Consideremos uma esfera condutora de raio 40 centímetros. Ela se encontra eletrizada com a carga de 10 microcoulomb. Determinar os potenciais nos pontos A, B, C e D, localizados conforme indica a figura aí. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa figurinha aqui e vamos ampliar ela aqui um pouquinho, porque ela está um pouquinho pequena. Pronto, aqui ficou mais fácil. Ficou melhor para a gente visualizar. Bom, potencial elétrico, a gente já viu que é energia potencial elétrica sobre a carga que recebe essa energia potencial elétrica. Só que nesse caso aqui, nós não podemos usar essa expressão aqui, ó. Tá? Por que nós não podemos usar essa expressão? Porque nesses pontos aqui não existe uma carga Qzinho recebendo energia potencial. Então, não dá para tirar por aqui. Tá? Então, nós temos que lembrar que potencial elétrico gerado por uma carga pontiforme é K, a carga pontiforme, sobre a distância da carga até o ponto. Nesse caso aqui em particular, os potenciais aqui ó, entre A e B, eles são iguais. Então, o potencial VA é igual ao potencial VB. Por quê? Porque eles são internos à esfera de raio 40 centímetros. Então, qualquer ponto aqui dentro dessa esfera aqui, ó, vai ter o mesmo potencial até os pontos na superfície da esfera. Então, aqui vai ser K, que é a carga da esfera, sobre o raio da esfera. Então, ó, K é 9 vezes 10 a nona. A carga da esfera ó, é 10 microcoulomb. Então, vai ser 10 vezes 10 a menos 6 coulomb. O raio da nossa esfera aqui é 40 centímetros. Então, vale 0,4 metros, ou 4 vezes 10 a menos 1. Tá? Então, resolvendo essa conta aqui, ó, aqui em cima vai ficar 9 vezes 10A, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma dos expoentes. Então, 9 mais 1, 10. 10 menos 6, dá 4. E aqui embaixo ainda fica 4 vezes 10 a menos 1. Então, o potencial elétrico nos pontos A e B vai valer 9 dividido por 4, dá 2,25. Então, dá 2,25 vezes divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, fica 4 menos 1, 4 mais 1. Então, dá 5 volts. Então, o potencial no ponto A e B, 2,25 vezes 10 a quinta volts. Agora, o potencial elétrico no ponto C. Ó. O ponto C é um ponto fora da esfera. Tá? Então, nos pontos externos, a gente vai calcular o potencial como se a carga Q fosse pontiforme e localizada no centro da esfera. Então, no ponto C vai ficar ó, K, que é a carga da esfera, sobre a distância, tá? A distância do centro até o ponto C. Ó. Então, essa distância aí vai ser de 45 centímetros. Né? Então, aqui vai ficar 9 vezes 10 a nona, que é o valor de K. A carga da esfera continua sendo 10 microcoulomb. Porém, a distância agora é 45 centímetros.
né? Então dá 0,45 metros. Então aqui em cima vai ficar, ó, 9 vezes 10 à quarta, dividido por 0,45. Então o potencial elétrico no ponto C vai ser 9 dividido por 0,45, dá 20, né? Então vai ficar 20 vezes 10 à quarta. Isso aqui é 2 vezes 10 à quinta volts. O potencial elétrico no ponto D, que também está fora da minha esfera, tá? Ele vai ser calculado com a distância sendo do centro da esfera até o ponto D, ó, tá? Tá em azul aí, no caso. Então vai ser, ó, K, a carga da esfera, sobre a distância até o ponto D. Então aqui vai ficar, ó, 9 vezes 10 à nona, que é o valor do K, vezes a carga, que é 10 microcoulomb. E a distância agora, ó, vai ser 40 do raio da esfera a mais 15, ou seja, 55 centímetros. Então dá 0,55. Então aqui em cima continua dando 9 vezes 10 à quarta, dividido por 0,55. O 9 dividido por 0,55 dá aproximadamente 16,3, né? Vezes 10 à quarta. Isso aqui dá aproximado 1,63 vezes 10 à quinta volts. Então, ó, os dois pontos A e B são pontos internos da esfera. Então, eles têm o mesmo potencial elétrico aqui, ó, que é 2,25, 10 à quinta volts. O ponto C é um ponto externo da esfera. Então, o potencial no ponto C é 2 vezes 10 à quinta volts. E o ponto D é mais externo ainda. Então, o potencial elétrico no ponto D é 1,63 vezes 10 à quinta volts.